Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 18 de abril. (18 de abril é a data do nascimento de Abdul Screen, aquele que trouxe o livro Na Luz da Verdade, aquele prometido, que Jesus falou que viria um outro que não ele. E essa promessa de Jesus foi cumprida com os discípulos, que é aquela realização do Pentecostes, que coincidiu daquele dia os discípulos se encontrarem reunidos e foi visto de longe a manifestação onde os discípulos se encontravam. Então a promessa feita por Jesus foi cumprida. E o Filho do Homem, o Espírito Santo, o Senhor dos Exércitos, porque nos velhos profetas trouxe que o Senhor dos Exércitos viriam. Então o Senhor da pirâmide. É bem importante assim a gente saber que a Grande Pirâmide, ela não é uma obra qualquer. Tanto é que tantas voltas na base da pirâmide equivale ao diâmetro da Terra. Tantas alturas da base até o ápice da pirâmide está também essa medida tantas vezes da distância da Terra ao Sol. Então não é uma obra acaso, é uma obra na confirmação da vinda do juízo final. Então o Senhor veio, trouxe o livro Na Luz da Verdade e desencadeou o juízo final. Na construção das obras realizadas na terra, nós vemos obras antigas que sempre os portais se mantêm. Quer dizer que existem os seres da natureza, os entes da natureza, com esta condição especial, auxiliando os espíritos humanos nas obras realizadas pela luz. O Templo do Grau também foi assim. Ele foi construído desta maneira, com o auxílio da luz, com o auxílio dos espíritos evoluídos e com o auxílio dos entes da natureza. Depois tem muita referência assim daqueles que participaram desta obra, aqueles têm a sua marca, têm a sua importância, daqueles que puderam participar. A falta da obra faz com que o espírito humano sente falta dentro dele de alguma maneira. Então é bem importante assim nós percebermos que estamos sempre procurando a felicidade fora. A felicidade a pessoa tem que lembrar que é dentro dela que ela tem que encontrar-se com os ensinos. Depois, através dos milênios, o comportamento que o espírito humano vem tendo, aquela condição de falar que ele é feliz é bem interessante, porque não fizemos nada para sermos felizes, e a não ser aquele homem procurando uma mulher, aquela mulher procurando um homem, achando assim que esta condição de procurar fora um companheiro ou procurar fora uma companheira vai trazer para nós a felicidade. A companheira ou o companheiro vai trazer uma complementação no nosso dia a dia, nas nossas maneiras, no nosso trabalho, no refúgio para termos um ambiente próprio, para que a pessoa tenha uma recomposição orgânica para continuar na sua vida. Mas a felicidade está em conhecer os ensinos. É bem importante, assim, fazermos esta observação, porque o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando com aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos é um direcionamento interno.
E fica bem fácil assim da gente conhecer pessoas que saíram de países, foram para outros países, viveram neste, viveram naquele outro, depois volta para a sua pátria de nascimento, então ele se acalma. Quer dizer que a felicidade não está lá, está aqui. Mas essa felicidade, essa calma que apresentou para este, não é suficiente, porque um tempo depois entra dentro dele o anseio. E esse anseio, nós sabemos assim, que é um direcionamento para a luz. Depois, muitos acham assim que é a lugares. E a pessoa tem que lembrar que tem um ensino bem importante que fala assim que quando a pessoa quiser alguma coisa, é para ela fechar a porta do seu quarto. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que toda a nossa formação está para a vida externa. O conhecimento de lugares, as várias profissões, a maneira que a pessoa passa a ter para ter aquilo que ela julga que vai fazer bem para ela, tantas moradias ou tanto daquilo outro, é dentro de nós, é que tínhamos que lembrar. (18 de abril) é a data do nascimento do Senhor. Esta data é que nós precisaríamos de entender. Por isso que o Filho de Deus veio num símbolo e 18 de abril é aquela referência do Cordeiro de Deus. Então, aquela referência bem importante assim, que o Cordeiro de Deus foi um sofrimento. Quer dizer que o símbolo que existe na criação do Cordeiro é o Espírito Santo. Porque nós sabemos assim que quando acontece algo na criação, tem um círculo. Nesse círculo ele precisa de ser fechado. Os auxílios que foram prometidos, esses auxílios que o Filho de Deus trouxe, cumpriu-se. Então o livro Na Luz da Verdade é aquilo que cada ser humano necessita. O necessitar não é mais ou menos, é uma condição física que vai possibilitar para aquele que estuda ver o que ele precisa. Depois nós temos assim uma condição interna de um anseio. E depois a facilidade que muitos e muitos têm de entorpecer. Pode ser com um comprimido, que esse comprimido fica bem fácil da gente ver a consequência quando a pessoa o coloca na boca. Uma pessoa que trabalha no fogão e ela tem o costume de entorpecer praticamente diariamente, então quando ela percebe, ela já se encontra queimada, porque no fogão é dessa maneira. Se a pessoa descuida um pouco, tudo ali é muito grave, tudo é muito sério. Devido a isso, é proibido criança aproximar-se do fogão. Porque tem muitos relatos assim bem graves da aproximação da criança do aproximar-se do fogão. Então, quer dizer assim, nós precisamos de desenvolver uma maneira de nos mantermos lúcidos e de saber aquilo que nós precisamos para nós. Porque a realização externa do companheiro, da companheira, nós conhecemos casos assim que duram um período. E muito raramente dura algumas décadas. Então, por durar algumas décadas, não é referência. Então, o período de relacionamento sempre é um período. Quer dizer que aquele um não trouxe uma grandeza para aquela uma e aquela uma não trouxe uma grandeza para aquele outro. Quer dizer que nós tínhamos que fazer um trabalho de ir verificando como é possível aqueles que ainda têm um relacionamento, ver como ele vai enriquecer aquele com quem ele está convivendo. Se não houve um procedimento assim de ter um enriquecimento, então não tem uma ligação. Essa ligação não é duradoura. Independente de qualquer coisa, nós vemos assim, na vida de trabalho também, muitos e muitos muda de função, muda de atividade,
justamente porque ele está querendo um movimento dentro dele. Então, achando assim que mudando de atividade, mudando de local de trabalho, vai ter esse movimento. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ver assim que o mais importante que existe é os ensinos. É o livro Na Luz da Verdade, porque é de meu conhecimento e de conhecimento de muitos, que quando a pessoa acorda de madrugada, dentro dela entra uma condição que ela sabe que não vai dormir novamente. Então, começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, acalmam e depois voltam a dormir. Quer dizer que esse acordar também nós vemos de outra maneira. Da pessoa, devido à idade, então ela acorda de madrugada com um mal-estar, com taquicardia, muitas vezes com falta de respiração, mas se não tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, não tem solução para aquilo que está apresentando para aquela pessoa. E o que está apresentando é bem simples assim, porque um ensino bem importante que todos nós temos dentro de nós é que fizestes do tempo que te foi concedido. Depois nós sabemos assim que tem relatos na época da construção da Grande Pirâmide, também veio a anunciação do juízo final. Quer dizer que hoje muitos daqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade estiveram nesta época também da construção da pirâmide. Então sabemos que existe esta propagação dessa informação. Então, Abdrus-Krim veio trazendo o livro Na Luz da Verdade e desencadeando o juízo final. E fica bem fácil assim de vermos esse procedimento, porque se a pessoa não conhece a função que existe dentro daquela empresa, ele é superficial dentro daquela empresa, ele não cumpre uma função que possibilita que ele cria uma maneira como se fosse um esteio, uma pessoa muito importante dentro daquela empresa. Então, se tem um movimento naquela empresa, se vai haver uma mudança no processo seletivo, esse superficial ele será excluído. Com o desencadeamento do juízo é o mesmo procedimento. Se a pessoa não se encontra com o conhecimento dos ensinos, também ela não apresentará uma serventia. É isso que nós precisaríamos de entender. A serventia para a vinha do Senhor. Então, essa condição que nós precisamos de ter, porque independente de qualquer coisa, nós sabemos assim que existe um procedimento na vida interna de cada um de nós. Tanto é que tem tradição de levar a criança em determinados lugares para ela receber uma bênção. Mas nós esquecemos que aquela bênção, aquele batismo que foi levado àquela criança, naquela seita, naquela organização, naquela igreja, está sempre relacionado como uma entrada para aquela organização. Depois, nas fases seguintes, continua tendo os rituais sobre aquela criança, o procedimento que existe. Mas nós tínhamos que fazer uma verificação se esta maneira de procedermos tem alguma significação para a vida daquela criança e para a vida daqueles adultos. Então é bem interessante, porque a criança foi levada em determinado lugar para receber a bênção. Aquela criança não é diferente do pagão. Ela é igual ao pagão, porque não tem nenhuma significação. Então, aqueles que são os seus responsáveis, entra dentro deles uma acomodação, como se fosse assim: fiz minha obrigação por ter levado aquela criança. Mas é diferente a vida. E nós sabemos que para os ensinos escolares, aquele adulto, aquele amadurecido, conversa com os seus conhecidos sobre o ambiente que ele pode levar aquela criança para receber a formação escolar. Ou muitas vezes ele tem dentro dele o ambiente que ele está querendo que aquela criança frequenta. Agora, para a nossa vida interna, e que normalmente isso manifesta mais
na fase de amadurecido da importância que nós temos na criação. Ou quando a pessoa passa por situação de catástrofe, ou um elemento da sua família, aí então nós rogamos para o Criador auxílio para aquele elemento da família sair daquela situação, que ele receba um auxílio especial da situação em que ele se encontra. O descuido. Devido a isso, esse descuido faz com que esse descuidado não serve para a vinha do Senhor. Porque nós esquecemos do primeiro mandamento, não terás outros deuses ao meu lado. A nossa vida, ela é interna. E tínhamos que lembrar dessas profecias importantes do Senhor dos Exércitos, do Espírito Santo. Porque nós ouvimos falar assim do Espírito Santo, dos auxílios do Espírito Santo. Mas nos ensinos de Jesus, ele fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. O Espírito Santo é a lei, é aquilo que nós plantamos, é aquilo que nós vamos ter que colher. Tanto é que tem ensino bem importante que fala, se plantou trigo, colhe trigo. Se plantou descuido, acontece catástrofe na vida daquele que se encontra descuidado. É bem importante assim nós fazermos uma reflexão. E depois, uma coisa bem simples é que a única coisa que nós temos e que tínhamos que usar frequentemente, todo instante, é a lucidez. Quer dizer que se nós descuidarmos de perder a lucidez por qualquer coisa, então seremos responsabilizados, porque perdemos aquela condição bem importante de ver aquilo que vai ser bom para a nossa existência. É essa a condição, porque nos ensinos fala da parábola das virgens. Nesta parábola mostra-se que uma se encontrava dormindo, outra não tinha o pavio, a outra não tinha a maneira de acender o pavio. Quer dizer que as virgens são nós que nos encontramos descuidados em relação aos ensinos. Quer dizer que nós podemos manifestar assim de muitas maneiras, porque se nós observarmos, nós mesmos temos muitas personalidades, porque aquele adulto que relaciona com aquela criancinha, a personalidade dele em relação àquela criança, com o trabalho que ele está tendo, é diferente da personalidade que ele tem que desenvolver junto ao seu ambiente de trabalho e a personalidade que ele tem com ele mesmo durante a sua existência. Quer dizer que nós é que somos as virgens que, de muitas maneiras, nós podemos descuidar e perder a oportunidade de observar como é que nós podemos voltar para a pátria do Espírito. É essa a importância que nós tínhamos que ter durante a nossa existência. Então, todas as coisas em nossa volta têm uma significação relativa. Fica bem fácil assim de observar aquele patriarca. Então, durante a sua existência, ele teve um saber e ele teve muitos acúmulos de coisas materiais, porque os acúmulos que nós temos é só de coisas materiais, porque dificilmente nós desenvolvemos maneiras de nos aprofundarmos no saber e maneira de ir organizando dentro de nós, de nos alinharmos em relação à nossa saúde. Quer dizer que se nós não fizermos esse trabalho de ir verificando como é que eu me encontro com o meu corpo de matéria grosseira, como é que eu me encontro com o meu saber, como é que eu me encontro também com as coisas que são de minha responsabilidade, que é a minha maneira de sobreviver com o meu corpo de matéria grosseira. Vou descuidando, então depois eu não tenho saber para administrar aqueles bens materiais que eu conseguir.
Quer dizer que o mais importante é fazermos uma reflexão de como nós nos encontramos, de ir observando assim as referências. Depois o juízo final, nenhuma pessoa tem dúvida em relação ao juízo final. Muitos acham que é para daqui a tanto tempo depois. Então as referências que nós conhecemos nunca é para de imediato, só que nós conhecemos pessoas que o juízo já chegou naquela moradia, independente de já ter chegado em povos. É só observarmos assim, através das décadas, o juízo vem passando por povos, de muitas maneiras, e cada um é que tem que observar o procedimento para que ele conviva bem com ele nas situações em que a vida vem apresentando. Então a construção do templo da verdade, da ordem, do grau, é bem importante assim saber da importância e daqueles que participaram. Porque aqueles que se mantêm vivo dentro dele, ele sabe assim que a obra que ele participou, que ele colaborou, é uma obra eterna, que é o caso da Grande Pirâmide também, da perfeição que existe naquela obra e a perfeição que ainda mantém através dos milênios. Então, aproximadamente há 6.500 anos, já foi anunciado o juízo final. E essa confirmação nós vemos assim através da anunciação de Jesus, que é aquela importância bem boa mesmo, né? Nos orientando, porque Jesus veio trazendo o amor. Nós, na nossa maneira de sermos, não aceitamos o amor. Achamos assim que teríamos tempo pela frente e esse tempo ficou aberto no espaço, concluindo agora com a vinda do Filho do Homem, do Senhor dos Exércitos, do Senhor da Pirâmide, trazendo o juízo final e trazendo a bondade outra vez, porque na organização de uma família, dos conhecidos, e que querem fazer uma viagem, pode ser para perto ou pode ser para longe, não faz uma organização assim, de uma hora para outra, a não ser para um percurso curto. Então, num percurso curto, então aquele patriarca coloca as pessoas ali no seu veículo e nesse percurso curto ele vai até aquela localidade e daí a pouco ele está voltando. Mas quando é um percurso longo, uma programação precisa de ser feita. Assim é a nossa vida. Para nós, na nossa programação, na nossa vida, é o mesmo procedimento. Então a pessoa tem que lembrar assim, que é a vida inteira, porque à medida em que nós vamos caminhando pela criação, nós vemos que o nosso sangue muda. Ele muda as irradiações e fica bem fácil assim da gente ir confirmando a mudança, especialmente das mocinhas, que quando muda o hormônio do seu corpo, muitas têm até visão e essa visão é confirmada de uma maneira ou de outra, quer dizer assim, elas apresentam esta mudança. Depois nós vemos também na fase do começo do amadurecimento. Tanto é que nesta mudança de amadurecimento tem aquela relação bem importante que um período antes a pessoa não pode assinar todos os documentos para a sua existência. Num período seguinte ela pode, quer dizer que tem a mudança aí da irradiação do sangue. Depois nós vemos que essas mudanças continuam, de período em período vai mudando. Quer dizer que o nosso entendimento está relacionado a essas mudanças. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que numa fase, dificilmente, quando começa a mudança do sangue, aquele que mudou o sangue, se ele tem uma pretensão em continuar trabalhando naquele trabalho que ele executava, porque fica fácil assim. Tem muitos que começam a trabalhar com vendas, outro fazer artes, outro fazer outras funções, e outros vai continuando na fase em que vai apresentando. Quer dizer que no caso de vendas fica bem fácil assim. Muitos depois, quando vai mudando a irradiação do sangue, não continua naquele segmento. Quer dizer que teve um início, a pessoa começou
Então, o entendimento dos ensinos é igual. É isso que nós precisaríamos de entender. E a confirmação dessa mudança de entendimento fica fácil de quando encontramos um envelhecido e que ele já tem na condição de netos, ele fala que hoje ele formaria os filhos de maneira diferente. Quer dizer que mudou dentro desse envelhecido aquilo que tinha dentro dele. E esta é uma naturalidade que nós precisaríamos de entender em relação aos ensinos. Quer dizer que durante a nossa existência, esse é o trabalho. Se falta a base do ensino dentro de nós, entra aquela insegurança. Quer dizer que a pessoa agora não se encontra segura porque ela descuidou e depois fica muito difícil a pessoa compreender os ensinos envelhecido. Isso fica bem fácil assim, porque tem o enrijecimento e a pessoa fala que não tem mais a mobilidade que ela tinha antes, quer dizer que o seu centro motor já apresenta limitação, do jeito que apresenta a limitação, porque o ensino ele tem que entrar primeiro pelo centro intelectual. Dentro de cada um entra o instintivo de perceber a veracidade daquilo que ele está processando. Depois entra numa condição bem simples assim. Ele passou a ser os ensinos, mas só que dentro de nós entra aquela condição de ir organizando aquilo que nós entendemos. Isso fica bem fácil assim numa profissão física. Antes a pessoa executava de uma determinada maneira, na sequência ela passou a executar de maneira diferente e o resultado fica melhor. Quer dizer que com os ensinos, nas fases que a vida vem apresentando, é isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que vai graduando. Essa graduação, a pessoa tem que lembrar que é física, porque se aquele envelhecido em relação à vida, ele pegou e disse assim que agora ele faria diferente na formação dos seus filhos e ele faz essa recomendação. Quer dizer que dentro dele, ele mudou em relação à vida. Então, em relação aos ensinos, é o mesmo procedimento. Vamos graduando, vamos melhorando o nosso entendimento. Isso fica bem fácil assim da gente entender também em outras profissões. Aquele quer tornar-se um professor, então ele vai naquele ambiente que precisa de um professor. Eles pedem a ele para que dê uma aula inicial. Nas escolas particulares eram assim. Quer dizer que quem vai ser aqueles que vão fazer a observação sobre a qualidade da sua profissão? Os próprios colegas. Quer dizer que ele terá que passar por um teste. Então, durante o período anterior, ele teve que ter um conhecimento daquelas informações e a maneira também que ele está usando para transmitir aquelas informações. Dentro desse, teve uma mudança. Então, na nossa vida, nós tínhamos que sermos cuidadosos para que não venhamos a ter desespero na nossa velhice, porque nos falta a base de onde vamos ter a continuação da vida. Então, a bondade do Filho de Deus ter nos enviado o Filho do Homem, aquele prometido, trazendo novamente o livro na luz da verdade, possibilitando que cada um agora tenha responsabilidade com ele mesmo. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar que ela é que é responsável por ela. E fica bem fácil assim da gente observar que é desta maneira, porque toda época o adulto auxilia a criança, mas numa fase seguinte o adulto para de segurar na mão da criança, numa fase seguinte a criança faz a caminhada dela por ela mesma. Então, na nossa vida, depois de envelhecido, não podíamos entrar nesta condição de esperar algo que nos auxilie, pois se nós tivermos tempo, o nosso período de existência, para ir fazendo uma reflexão, porque aquele que tem um comércio, ele faz uma avaliação daquilo que ele pode colocar no comércio para que tenha uma rotatividade. Agora, acomodamos, não fizemos esta avaliação
não fizemos uma avaliação daquilo que nós recebemos, então a responsabilidade é individual. Estuda o livro Na Luz da Verdade